Olá pessoal, então vamos aqui dar uma olhadinha no nosso mundo aqui, né, no nosso exemplo dos Wombats. Então eu já estou com o meu Greenfoot aberto aqui na minha tela e o objetivo agora é a gente trabalhar com as classes e os objetos. Tá? Como eu falei, se a gente olhar aqui do lado direito aqui da nossa tela do Greenfoot, a gente vai ver aqui o nosso diagrama de classes, né? O diagrama de classes, nesse caso, ele mostra a relação entre as diversas classes que a gente vai criar no nosso sistema. Mas, professor, o que é uma classe? Né? Uma classe é um conceito extremamente importante em uma linguagem orientada a objeto como Java, por exemplo. Tá? O conceito de classe é o seguinte: uma classe ela identifica ou ela descreve genericamente um determinado conceito. Tá? Então, por exemplo, aqui no nosso cenário, né, no nosso exemplo, a gente tem classes aqui do lado direito dividida em dois grupos. Né? São o grupo das classes de mundo e o grupo das classes de ator. Né? Basicamente, as classes de mundo são aquelas classes que descrevem um determinado mundo onde o nosso jogo vai ser jogado. Né? E as classes ator, elas descrevem personagens, componentes desse jogo que vão interagir ou com o mundo em si ou com outros atores. Né? Se a gente olhar para as nossas classes atores, a gente tem duas aqui nesse caso, a Wombat e Leaf. Tá? O Wombat nada mais é do que um animal australiano. Tá? Então é um bichinho australiano, que daqui a pouco vocês vão ver mais ou menos a imagem dele aqui. Tá? Mas é um animal australiano. Então eu tenho uma classe, tá? Wombat, que ela está descrevendo um Wombat genérico. Ou seja, ela está descrevendo de maneira genérica todos os Wombats que existem no mundo. Tá? Então, se você for lá na Austrália, você vai ver vários exemplares de Wombat, vários Wombats andando, sei lá, pela floresta ou algum outro lugar. Tá? A classe Wombat, ela descreve todos esses animais como Wombat. Todos eles são Wombat. Ou seja, eu estou descrevendo um conceito que é um animal, Wombat, através de uma forma genérica, que é uma classe Wombat. Tá? Da mesma forma, eu tenho aqui as leaves, né, são as folhas, né, em inglês. Eu tenho vários tipos de folhas e etc., mas nesse caso eu estou descrevendo de maneira genérica uma folha. Tá? E aí todas essas folhas que existem, elas vão se encaixar dentro dessa descrição genérica de folha. Ou seja, uma classe nada mais é do que uma descrição, tá, genérica de um determinado conceito. Folha. Ah, professor, mas então o que são esses objetos? Que eu uso falar da linguagem orientada a objetos. Então, o que são esses objetos? Pois bem, os objetos nada mais são do que representações, tá, dessas classes, só que agora não mais genérica, é uma representação específica. Então, por exemplo, imagina que você tenha lá uma classe cachorro, né? E você, por exemplo, tem um cachorro de estimação aí que é o, sei lá, o Rex, né? Então, o Rex, ele faz parte de uma classe cachorro. Ele é um cachorro, ele faz parte de uma classe cachorro. Então, a classe cachorro descreve o Rex também. Né? Mas o Rex, ele não é a classe cachorro, ele é uma representação específica da classe cachorro. Ele é um cachorro específico e não um conceito genérico de cachorro. Tá? Então a gente diz que o Rex, ele é um objeto da classe cachorro. Tá? Ele é um objeto da classe cachorro, ele é uma entidade específica que é obtida através da classe cachorro. E aí essa relação entre classes e objetos, a gente pode entender como uma relação inclusive de fábrica. Por exemplo, a gente pode entender que uma classe nada mais é do que uma fábrica de objetos. Se eu quero obter um objeto cachorro, eu vou me reportar à fábrica de cachorros, que no caso é a minha classe cachorro, e eu vou falar, classe cachorro, me dá um novo cachorro, um novo objeto cachorro. E essa classe cachorro vai gerar um novo objeto cachorro para mim. A mesma coisa vale aqui para os meus Wombats. Se eu disser para essa classe Wombat, por favor, me dê um novo Wombat. Tá? Essa classe vai gerar um Wombat específico, que, enfim, pode ser que tenha um nome específico, algo, características específicas, e ele vai me dar esse objeto Wombat.
O mesmo vale para as folhas. Se eu chegar para a classe folha e falar, olha só, classe folha, me dá uma nova folha, a classe folha vai gerar um objeto folha, tá? Uma representação específica de uma folha. Tá? Então, dentro aqui do nosso contexto do Green Food, vamos aqui criar, então, a partir das classes atores que a gente tem aqui, por exemplo, vamos criar aqui alguns atores, alguns objetos atores para a gente trabalhar aqui no nosso cenário. Né? A criação de um objeto aqui no Greenfoot é simples, tá? Basta você vir aqui em cima da classe, por exemplo, a classe Wombat, a classe que você está querendo criar, né, um objeto, e você vai clicar com o botão direito do seu mouse em cima dessa classe, e você vai selecionar o menu New Wombat, ou Novo Wombat. E eu vou clicar. Você vai ver que automaticamente o cursor do mouse já mudou para um ursinho aqui, um animal, né? Bom, agora eu vou posicionar esse novo ator, esse Wombat, dentro do mundo, do Wombat World, tá? Então vamos posicionar esse animal dentro do meu mundo. Como é que eu faço isso? Bom, basta eu mover o meu mouse para a posição que eu quero, ou o quadrante que eu quero posicionar o meu Wombat aqui dentro do meu mundo. Pode ser qualquer posição. Você vai escolher uma posição e simplesmente vai dar um clique com o seu botão esquerdo do mouse e o Wombat vai ser posicionado. Pronto, meu Wombat está posicionado. Eu posso criar um segundo Wombat, por exemplo, New Wombat, e eu posso posicionar mais um Wombat aqui. Eu poderia criar uma folha também. Os Wombats eles se alimentam dessas folhas, então eu posso vir aqui e criar New Leaf, colocar uma folha aqui, New Leaf, colocar uma outra folha aqui, por exemplo. Tá? Então, o que eu estou fazendo, em resumo? Eu estou pegando uma classe que representa de maneira genérica um conceito, no caso, folhas e Wombat, e eu estou criando objetos dessas classes, ou seja, estou criando representações específicas, objetos, que a gente também chama de instâncias ou exemplares dessa classe. Então, só para finalizar com um último exemplo, a gente poderia descrever todas as pessoas do mundo como pertencentes à classe pessoa, tá? Agora, eu, professor Igor, eu sou um exemplar dessa classe pessoa, eu sou um objeto dessa classe pessoa, eu sou uma instância dessa classe pessoa, tá? No nosso exemplo aqui, a gente tem os objetos que são objetos da classe Wombat e objetos da classe Leaf, como atores. Eu também poderia ter aí objetos que seriam mundos, né? Além dos meus objetos atores. Ok? Bom, então espero que isso tenha ficado claro para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.